Graça e paz, amada igreja. Cristo ressuscitou. Aqui no Guarani tem um costume polonês, que se fala em polonês assim, a saudação de Páscoa, assim, Cristo ressuscitou, aleluia, e daí os diáconos, Cristo ressuscitou, aleluia, e nós no meio respondemos verdadeiramente isso, aleluia. É uma tradição muito antiga, uma tradição centenária, e que não devia ser feito só na celebração da Páscoa. Né? Nós devemos lembrar que Cristo ressuscitou. Esse é o ponto alto da nossa fé. Muitos mestres criaram religiões, muitos mestres criaram ideias, ideais, mas entre todos eles, o nosso mestre é o único cujo túmulo está vazio. Amém? E como o perfeito louvor vem das crianças do da igreja em pé, eu quero chamar o Ministério Infantil para estar trazendo uma saudação musical para a igreja. Né? Então nós vamos aprender, a igreja já conhece, mas vamos reaprender, vamos relembrar, e depois que já estivermos bem firmes, vamos cumprimentar uns aos outros, no amor do Senhor, que é algo que jamais morrerá. A letra diz: o amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor do meu mestre é algo que jamais morrerá. E que nós possamos lembrar disso, não só quando é Páscoa, mas o tempo todo. Essa música, inclusive, nós gostávamos de cantar quando chegávamos fazendo serenata nas casas, na noite de Páscoa, muitas vezes. E exatamente para lembrar que o que o Senhor deixou sobre a terra com o Espírito Santo foi o amor que jamais acaba, que é eterno, né? Então, vamos cantar juntos e assim que relembrarmos, vamos nos cumprimentar. O amor sem Deus é passageiro, mas o doce amor do meu mestre é algo que jamais morrerá. O amor sem Deus passageiro mas esse amor do meu mestre é algo que jamais morrerá.
sem Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Podemos sentar um instantinho só? Eu quero pedir, pode colocar ali os avisos. Tem só os avisos antes de começar. E esse aviso que eu estou dando no início, pode passar. Próximo. Primeiro aviso. Vai ser um aviso que eu tenho que falar sempre, né? Uma determinação que a gente vai ter que colocar uma plaquinha. O pessoal da diretoria tem que colocar uma plaquinha avisando. Esse culto está sendo gravado e transmitido ao vivo pelas redes sociais da igreja. Caso não queira aparecer na gravação, basta não se aproximar do púlpito principal. Então esse aqui é o púlpito principal, a câmera fica só aqui. Essa transmissão, gente, é feita por vários motivos. Um dos motivos é de registro histórico, né? Mas o mais importante é para que pessoas que talvez não puderem estar aqui por algum motivo de doença, uma coisa assim, possam acompanhar. E o segundo é pessoas que nem conhecem a palavra, nem conhecem a igreja, nem são da igreja, e de repente entram e vão receber uma palavra de transformação para a vida. Mas é direito de todo mundo, né? Tem gente que gosta de participar, tem gente que não gosta. Então, assim, só essa parte aqui é que é filmada, então não é filmado. Também as fotos retiradas, vou pedir que sempre tire as fotos, a não ser as fotos oficiais, porque todo mundo concorda, mas as fotos sendo tiradas assim nas diagonais de trás, que daí não pega o rosto de ninguém, né? Daí não tem problema das pessoas que não quiserem aparecer, tá bom? É um aviso legal que eu tenho que começar a fazer em todos os cultos. Terça-feira, culto das mulheres da UFAC, às 9h30. Depois eu pedi para a irmã Mayra complementar. Se vai ser aqui na igreja, se vai ser na casa, todas as mulheres da igreja são convidadas. Continuamos a campanha nacional dos 40 dias de jejum e oração. E as visitas pastorais, basta ser solicitado via 519-9739-9608. Tá bem? Vamos ficar de pé e vamos fazer um momento de oração. Quero convidar a pastora Keila para estar nos dividindo nessa oração inicial. Pode colocar ali pode congelar no Louvemos ao Cordeiro que venceu. Uma das passando. Aí, pastora Keila. Oremos então. Senhor, obrigado por ter entregado o teu filho. Nós não merecemos esse presente, mas coube o teu filho voluntariamente se entregar por nós. Agradecemos o sacrifício de Cristo naquela cruz. Agradecemos porque Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Embora não merecemos, embora Ele não merecia, porque Ele era santo, puro, Ele sofreu a dor por o pecado de toda a humanidade. E nós temos muito que agradecer, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de te adorar em portas abertas.
Agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Agradecemos a Deus por mais uma Páscoa, que estamos bem, com saúde, mais uma Páscoa em família, onde podemos celebrar a vida. E pedimos em nome de Jesus Cristo a presença do Espírito Santo neste lugar, alegrando os nossos corações. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um culto de celebração. Então, celebrar com cânticos. Eu vou pedir que o irmão Raine nos conduza em um hino do cantor cristão. Depois eu vou cantar mais alguns hinos, alguns cânticos contemporâneos. E depois, não, agora, primeiro, depois. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça, a paz de Cristo esteja conosco. Amém. Vamos lá para o número 100 do cantor cristão. Número 100. E colocar Lucas capítulo 24, versículo 1 a 13. Lucas 24. A pastora Keila poderia ir aqui junto? Do 1 ao 13. Vamos fazer assim. As mulheres da igreja vão ler os versículos ímpares e nós, homens, vamos ler os versículos pares. Amém? Pode começar. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo,
mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Homens encontraram removido a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram Perplexos, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 12 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, eles estavam indo para o povoado chamado Emaús. Quanta coisa estava acontecendo ao mesmo tempo em que não foi só um momento. As pessoas às vezes dizem assim, que sentido tem fazer um culto de Páscoa à noite? Na verdade, o dia todo, e nos próximos 40 dias, Jesus estava presente, estava Jesus estava se fazendo presente. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa verdade. Uma semana fatídica, parecia que o sonho que havia se desfeito. Aqueles 3 anos de milagres e palavras poderosas, parecia que tinha sido enterrado junto com o corpo do Senhor. Vamos convidar o irmão Raim, que está
uma vez, vai trazer um agora ou depois do. Tá, depois. Pode ser? Pode ser ou pode ser agora? Depois? Então tá. Depois todo mundo junto por último. As crianças. Essa canção aqui vai fazer sentido. Esperar as crianças para louvar a Deus. Podemos sentar. Mateus é do lado da Camila, né, Mateus? Porque você tem um versículo com ela depois. Vamos começar então com o Rian. Vem aqui no microfone, Rian. Mas quem confia no Senhor vive tranquilo, pois sabe que está protegido. Provérbios 28:25. Glória a Deus.
sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá, meu irmão, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Agora o versículo do Mateus e da Camila, bem alto, seguramos juntos o versículo, vira o versículo assim, nós ensaiamos, e a mãozinha, 1, 2, 3, O Senhor é minha força. mais forte, 1, 2, 3, O Senhor é minha força. isso, O Senhor é minha força. muito bem. Salmo 28.7. Amém. Vamos louvar o Senhor com nossas palmas. Glória a Deus. Hoje vai ser Capitão Lucas. Sem fio. Hoje o objetivo realmente é ser um culto de louvor, totalmente voltado para o louvor, mas a gente precisa compartilhar a palavra do Senhor. Quero pedir que a pastora Keila venha fazer uma oração pela palavra. Quero já pedir para estar abrindo em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite, que a palavra que vai ser transmitida seja boa semente, caída em boa terra, tua palavra que não volta vazia, o Senhor vela pela tua palavra para cumprir. Abra o nosso entendimento, Senhor, para receber a revelação das tuas sagradas escrituras, em nome de Jesus. Amém. Esqueci. Corrigir. Vamos fazer a leitura do 13 até o 36. Igreja, acompanhe. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que lhe aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as escrituras. E se aproximaram do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Mas eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem.
O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se diante deles e lhes disse: paz seja com vocês. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, concordância com a tua serva Keila, que de fato é verdade. Essas palavras venham ser iluminadas e reveladas em espírito e vida para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Povo querido, não é uma vez só que nós, cristãos, evangélicos, reformados, batistas, batista independente, batista manancial, não é só uma vez por ano que a gente celebra a Páscoa. Toda vez que a gente faz a ceia do Senhor, nós estamos renovando a esperança da Páscoa. E por que isso? E poderia ser mais vezes. A gente, com o passar do tempo, se estabeleceu uma vez por mês por uma questão de logística. Mas por que a gente precisa? Por que é importante? Porque é o centro da nossa fé. Qual é o centro da nossa fé? Qual é o centro da nossa doutrina? O que norteia o nosso conhecimento? Que Jesus Cristo venceu a morte, vive e reina para sempre. E se a gente continuasse lendo, não precisa, nós em casa podem continuar, vocês vão ver que quando Jesus aparece para os discípulos aqui nesse lugar, os discípulos pensam que Jesus está ali, mas é um fantasma de Jesus, é o Espírito de Jesus que está ali. Muitos que acham ser cristãos acreditam nisso ainda hoje. Acreditam que Jesus ressuscitou espiritualmente, ressuscitou até menos do que isso. Há quem se diga cristão e que diz que Jesus ressuscitou como uma ideia. Mas não é isso que a Escritura fala. A gente precisa decidir. Hoje minha voz está meio aguda por causa da rinite. Hoje nós precisamos decidir o que nós vamos crer. Se nessas teologias liberais que falam que Jesus ressuscitou como uma ideia, que Jesus ressuscitou, as pessoas não aceitaram que um justo morresse, então se levantaram acreditando, refazendo o que Jesus fazia. É isso que as teologias liberais falam. Há também uma linha espiritista dentro do cristianismo que vai dizer que Jesus apareceu como um fantasma, como um espectro, como um espírito de luz. Mas dizem isso. Outros dizem que não ressuscitou de maneira nenhuma. Mas o que a Bíblia diz nos 4 evangelhos é que Jesus ressuscitou fisicamente, corporalmente. Se vocês continuarem lendo esse mesmo trecho, as pessoas ficaram assustadas e disseram assim: mas é Jesus mesmo? E Jesus diz assim: tá, me tragam alguma coisa para mim comer. Porque fantasma não come. Jesus pegou um pedaço de pão, pegou um favo de mel, passou a comer coisa boa para de noite. Eu e a pastora Keila, a gente não janta, a gente come assim um pão, uma coisa assim. Coisa boa para janta, para café da manhã, um pãozinho com mel. Foi isso que Jesus fez. Pegaram um pedaço de pão, e comeram, não passou por ele, sabe? Para as pessoas entenderem. É o que a palavra diz. Os 4 evangelhos falam a mesma coisa.
Atos dos Apóstolos falam a mesma coisa. Paulo, que conheceu Jesus depois de ressuscitado, foi ver Jesus, ele apareceu para Jesus depois de ressuscitado. Paulo vai dizer assim: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então nós temos que decidir o que nós acreditamos. Jesus não ressuscita uma vez por ano, como existe, infelizmente, pessoas que entendem assim. Tanto é que vocês notaram que na sexta-feira, quem passou aqui por Guarani na sexta-feira, o silêncio que estava em Guarani, não tinha uma porta aberta, não tinha gente tomando chimarrão na frente, não tinha música, não tinha nada. Sabe por quê? Estavam pessoas que estavam velando Jesus. Jesus, na cabeça dessas pessoas, de boa intenção, de bom coração, mas totalmente fora da palavra de Deus, Jesus havia morrido de novo e ia ressuscitar agora. Ressuscitou hoje de manhã. Não é isso. Jesus morreu uma só vez, ressuscitou uma só vez e vive para sempre. Na sexta-feira da paixão, Jesus está vivo. Bom, a gente falou sobre isso na sexta-feira da paixão, então quem não pode participar pode assistir a ministração que foi falada sobre isso. Jesus está vivo, e ele não está vivo de forma metafórica. Eu não sei exatamente aonde Jesus está. Eu tenho algumas ideias, mas são ideias, são, digamos assim, heresias pessoais, já que não fala em púlpito. Foi tão tosco quando os russos foram os primeiros a conseguir ser lançados no espaço. Eles foram lançados dentro de uma cápsula. Yuri Gagarin, um russo, lá em 1960 e tantos, foi lançado com um foguete. A cápsula deu umas voltas em volta da Terra e desceu no mar, em paraquedas, e foi resgatado. Grande herói, Yuri Gagarin, primeiro homem a dar a volta no espaço. E ele falou uma coisa: eu podia ter ficado quieto. Porque ele falou assim: eu fui até o céu e Deus não está falando. Isso que ele falou. Como é cega as pessoas que não têm a revelação do Espírito Santo. No tempo de Jesus, eles imaginavam a dimensão do céu até as nuvens. Acima das nuvens é algo que não existe. Com o passar do tempo, foram criados instrumentos para enxergar mais longe. Foi vendo que tem coisas além das nuvens. E a partir da década de 60, começaram a mandar coisas para além da nossa atmosfera. Mas por mais alto que estivesse ido, não é ali que é o céu. A palavra do Senhor diz que o céu do céu é o descanso dos pés de Deus. É o banquinho. Sabe, imagina uma poltrona. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Imagina um banquinho e tu bota um puff, bota um banquinho ali para botar os pés. Está sentado numa poltrona e daí puxa um puff ou puxa um banquinho e coloca os pés em cima. A Bíblia diz que o céu dos céus, ou seja, aonde Yuri Gagarin foi, é onde Deus coloca os pés. Ou seja, Deus está muito acima. Deus é muito maior. Eu não sei, eu não posso afirmar com vocês, eu posso até ter algumas ideias, mas Jesus está em um lugar, e eu posso dizer assim, que não é nessa dimensão que nós estamos, porque a palavra do Senhor diz: o pensamento do Senhor é maior que os nossos pensamentos, como o céu se afasta da terra, assim é a distância entre o pensamento humano e o pensamento de Deus. E quanto mais o ser humano aprende, mais descobre que o céu é distante dele. Então, quanto mais a gente tem estudado, mais a gente tem aprendido que Deus é maior. Mas Deus está num lugar, Jesus está lá, e Ele voltará desse lugar. Voltará desse lugar.
Se vocês verem, durante 40 dias, isso vai até o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, durante 40 dias, Jesus, depois ressuscitado, ele permaneceu com os ali. Ele não sei onde é que ele estava, se ele ia até o céu e voltava, mas ele permaneceu dando algumas instruções, ele aparecia nos lugares, fazia algumas coisas. Ele passou 40 dias instruindo os apóstolos. E por fim, ele subiu definitivamente para esse lugar, para onde ele vai, de onde ele vai voltar no último dia. Porque todas as profecias, eu estava vendo e falei na sexta-feira, né? Todas as profecias, eu estava vendo um rabino falando que em Jesus se cumpriu mais de 300 profecias bíblicas. Esse judeu, ele não tem convicção de que Jesus é o Messias, é o Filho do Deus vivo, é o Salvador do mundo, por uma questão de fé. De tanto ele estudar, ele chegou a essa conclusão. Ele disse que é mais fácil, a chance de Jesus não ser o Messias é mais do que 1 em 300 trilhões. Por cálculo matemático, ele fazendo cálculo matemático. Não tem chance de Jesus não ser o Messias. E todas as profecias de Jesus, foi profetizado que Jesus nasceria filho de uma mulher, Jesus nasceu de uma virgem. Foi profetizado que Jesus, está no livro de Salmos, que os anjos adorariam Jesus. E aconteceu, os anjos desceram, foi uma das poucas vezes, as últimas vezes que os anjos se manifestaram publicamente, foi quando Jesus nasceu. Foi profetizado que Jesus curaria, que Jesus abriria os olhos aos cegos, que Jesus anunciaria o Evangelho aos pobres. Porque quem não tinha dinheiro para ter uma Bíblia em casa, quem não tinha dinheiro para contratar um levita, não conhecia a palavra de Deus com profundidade. E Jesus foi aquele que foi para a rua ensinar o Evangelho. Exatamente como foi previsto. Foi previsto que Jesus seria traído pelos seus amigos. Aconteceu. Foi previsto que ele seria pendurado num madeiro. Aconteceu. Foi previsto que ele seria enterrado, que ele seria crucificado entre 2 bandidos. Aconteceu. Foi previsto que ele seria enterrado num túmulo que não era dele. O túmulo não era dele, era de José de Arimateia. Foi previsto que ele ressuscitaria no 3º dia. E ele ressuscitou. Foi previsto que no nome dele viria o Espírito Santo. O Espírito Santo veio. Foi previsto que dele surgiria uma nova igreja. Surgiu o cristianismo, que junta todos os crentes. Daí não existe mais judeu, como diz Gálatas, não existe mais judeu nem grego, não existe mais homem e mulher, não existe mais escravo e livre. Todos que são batizados em nome de Jesus Cristo são transformados em Cristo. E isso aconteceu. Esses dias a pastora Keila estava compartilhando, né, um culto evangélico de Páscoa lá do Iraque. Inimigos de Israel fazendo culto para Jesus. Olha só. E tem uma profecia, só tem uma profecia que ainda não aconteceu. A profecia que Jesus voltaria. No entanto, Jesus disse que quando estivesse perto dele voltar, alguns sinais apareceriam. Começaria a aparecer sinais no céu, começaria a aparecer rumores de guerra, começaria a aparecer novas doenças, começaria a aparecer terremotos onde não existem, enchentes onde não existem. Quando estivesse próximo a isso, apareceria falsos profetas anunciando falsos evangelhos e muitos sendo enganados, muitos indo atrás disso. Ele avisou que quando estivesse perto dele voltar, aconteceria tudo isso. Será que essas notícias têm alguma coisa a ver com o nosso tempo? E uma coisa que ele falou, uma promessa dele, ele vai dizer que estaria conosco
até o fim dos tempos. E agora eu preciso que vocês prestem atenção, porque isso é uma coisa que... Tem coisas que eu compartilho da palavra de Deus, que eu já compartilhei em outros momentos, em outros lugares da minha vida. Mas isso que eu vou falar para vocês, me veio enquanto eu estava preparando essa ministração. É algo novo para mim também. É algo novo para mim também. Esses discípulos que estavam saindo de Jerusalém indo para Emaús, vamos supor que Jerusalém fosse Guarani das Missões, e Emaús era ali na linha Harmonia, né, uns 10, 11 quilômetros. Eles estavam indo a pé até aquele povoado, tristes. A vida deles acabou. Talvez eles nem fossem de Jerusalém, eles estavam em Jerusalém para acompanhar Jesus. E agora pegaram o caminho da roça, resolveram voltar porque o sonho acabou. A gente esperava, eles chegam a falar isso. Nós esperávamos que ele fosse a redenção de Israel. Ele era um profeta poderoso. Ele fazia milagres, ele tinha uma palavra poderosa. E nós tínhamos a esperança de que ele fosse o Redentor de Israel. Mas, se ele fosse o Redentor de Israel, não teria sido morto. Se ele fosse o Redentor de Israel, não teria sido preso. Nós caminhamos 3 anos com ele. Nós aprendemos, nós vimos ele fazer milagre. Milagre que nenhum outro profeta fez. Nós vimos ele falar coisas que nenhum mestre, nenhum outro profeta, nenhum outro rabino falou, nenhum outro sacerdote falou. A gente viu ele se entregar e servir como nenhum líder fez. Ao mesmo tempo, ele era nosso líder, mas ele se comportava como nosso servo. Ele se preocupava conosco. Nunca vimos alguém que fosse assim. Se esse homem se tornasse rei, Israel ia ser o país mais feliz da terra. Semana passada, a gente até tentou fazer ele rei. Mas em vez de ele ir para o palácio, ele resolveu ir para o templo. E daí foi preso. Foi morto. O sonho acabou. O que eu vou dizer para minha família? Eu saí da minha cidade dizendo, olha, encontrei o Messias, eu vou seguir o Messias, vou ser discípulo do Messias. E agora acabou. Agora o Messias morreu. Não era o Messias. E eles não conseguem perceber que Jesus está ali. Presta atenção, eles não conseguem perceber que Jesus está ali. Eles estão se queixando de Jesus. Eles estão frustrados com as expectativas que eles tinham com Jesus. E não percebem que Jesus está ali. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós estamos frustrados com as expectativas que a gente tinha em relação a Jesus. E a gente reclama uns para os outros. E diz, eu pensei que ia ser assim. Eu coloquei minhas expectativas. Deus ia me abençoar, mas Deus não me abençoou. E a gente não percebe que Jesus está ali. E eu vou mostrar para vocês. E Jesus, em vez de dar uma opinião própria, e Jesus, em vez de mandar eles calar a boca, Jesus diz, vocês não estão conseguindo entender, e começa a falar de Bíblia. Jesus não fala palavras que não estavam na Bíblia. Jesus ele começa lá desde Moisés, desde do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e segue pelos profetas, vai lendo todos os profetas maiores, os profetas menores. Ele vai falando, ele vai naquele caminho que estão indo, né, naquela distância ali, tipo, indo até a harmonia, ele vai contando, ele vai explicando, olha, o Messias não é isso que vocês estão dizendo. O Messias precisava sofrer. Lembra do profeta Isaías?
dizendo que o Messias ia sofrer. Lembra do Salmo de Davi que falava que o Messias ia sofrer? Lembra que Moisés falou em Deuteronômio que era para vocês, que era para o povo de Israel esperar um profeta poderoso? Tudo que vocês conhecem a Bíblia inteira e vocês não percebem que tudo que aconteceu com esse Jesus está certo, está de acordo com as Escrituras. E estava tão gostoso ouvir. Quando eles viram, já chegaram. E Jesus fez menção de continuar o caminho. Mas estava tão bom a presença desse estranho. Nem perguntaram o nome do estranho. Não, já está anoitecendo, já está anoitecendo. Não, a gente não se viaja de noite. Por favor, fica conosco. E Jesus entra dentro da casa. E quem deve servir o pão, quem deve dar, né? É o dono da casa. E Jesus toma a frente, pega o pão, abençoa, parte e entrega para os 2 discípulos. E só então eles percebem que eles estavam reclamando das suas frustrações, mas Jesus não tinha abandonado eles. E de fato, entre os judeus, por vários motivos, não se viaja de noite. Porque é perigoso. Já estava no início da noite, já era 7h30, sei lá, já tinha começado a noite. Eles não esperam amanhecer. Eles fazem a corrida toda e voltam para Jerusalém para dizer: nós estávamos com Jesus, Jesus caminhou conosco. Eles que agora há pouco estavam falando assim: mas eu ouvi dizer, tem umas mulheres lá, essas mulheres, sabe como é que é a mulher, né? Mulher enxerga alguma coisa, mulher se emociona, daí chegaram lá e tudo estava vazio e já tinha anjo. Sabe como é que é a mulher, né? Não dá para. Mas também teve, né? Tanto é que o próprio Pedro, sabe o que é o Pedro? Pedro era o chefe dos discípulos dele, sabe? Seu estranho. Foi lá e viu, mas não trouxe Jesus e tal. Daí nisso, quando eles voltam e contam para Jesus, eles tinham que ter mordido a língua, deviam ter perdido perdão para Maria Madalena, para Joana, para as mulheres, porque eles vão dizer: as mulheres falaram, inventaram, mas agora eles estão vendo, agora a historinha era deles. Meu irmão, minha irmã, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E eu digo que Jesus continua conosco. Daqui a uns dias nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Jesus vai dizer: este é o meu corpo. E a palavra do Senhor diz que a igreja é o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: aquele que não discerne o corpo, não coma do pão para não ser condenado. O corpo não é o pão representa o corpo. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor. Presta atenção nisso. Jesus está aqui em Guarani e as pessoas não reconhecem. Porque quando tu faz algo que Jesus faria, tu está sendo Jesus. Tu é corpo de Cristo. Quando tu faz algo que Jesus faria, quando tu dá um conselho, como Jesus aconselhou baseado na Bíblia, tu está sendo a presença de Jesus, tu é corpo de Cristo. Nós somos Jesus em Guarani das Missões. E muitas vezes Jesus esteve presente na tua vida e tu não reconheceu. Jesus esteve presente na tua vida através de um irmão na igreja, através de um pastor, através de uma pastora. Jesus estava lá. Tu estava reclamando muitas vezes, dizendo: Deus me abandonou, Deus não me abençoa. E Jesus colocou o corpo dele, Jesus colocou a igreja dele
diante de ti para te dar uma palavra de ânimo, diante de ti para te dar uma orientação. Nós somos Jesus que o povo não conhece. Para nós mesmos, inclusive. Eu peço que o Espírito Santo de Deus traga à tua lembrança quantas vezes que Jesus falou contigo através da igreja. E tu não percebeu o que Jesus falou. Quantas vezes Jesus estendeu a mão para ti, te tocou, te abraçou, te amparou através da igreja. E tu não reconheceu que era Jesus. Quantas vezes Jesus te deu livramento através da igreja e tu não reconheceu que era Jesus. Quantas vezes tu estava reclamando de Jesus, tu estava reclamando da própria igreja e não percebeu que era Jesus através da igreja que estava te orientando, que estava te consolando, que estava caminhando contigo. Jesus voltará em corpo físico. Da mesma maneira, a palavra é clara. Os anjos disseram, 2 anjos ficaram para testemunhar. O que vocês estão olhando para cima? Do mesmo jeito que Jesus subiu, ele vai descer. Mas quando ele voltar, vai ser para julgar. E ele vai nos julgar como membros do corpo ou fora do corpo. Nós somos chamados. Hoje, nós somos a presença de Jesus no mundo. Ele nunca nos abandonou. Ele deixou um pedaço do corpo dele, que é a igreja que Deus nos deu para congregar. Quando ele voltar, a gente vai ver com os olhos. E a gente vai ser julgado. Olha só que coisa que Deus falou comigo. A gente vai ser julgado por se a gente foi Jesus ou não na vida dos outros. Cristo vive. E eu quero dizer para vocês que a Igreja Manancial é um pedaço do corpo de Cristo para abençoar a tua vida. Talvez, em alguns momentos, assim como esses discípulos, eles tinham uma expectativa para com Jesus, e essa expectativa foi frustrada. Eles acharam que Jesus ia ser um Messias diferente, um Messias que ia expulsar os romanos, um Messias que ia ser coroado como rei e ia destronar Herodes. Eles pensavam que Jesus ia ser esse Messias. E Jesus apareceu como um Messias sofredor, um Messias servo, um Messias que morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Algo que eles não estavam esperando. O túmulo continua vazio, porque Jesus está sim no alto. Jesus está sim sentado no trono de Deus. Mas nós somos os pés, nós somos as mãos. Jesus é o cabeça, mas nós somos os pés, nós somos as mãos, nós somos a voz de Jesus presente no mundo. Talvez tu tenha criado com o corpo de Cristo alguma expectativa e essa expectativa te frustrou. Esperava que a igreja fosse algo diferente do que ela é. Mas se tu parar para pensar, nos momentos difíceis, nos momentos que tu precisava, nos momentos que tu nem notava, Jesus estava caminhando contigo, através da igreja. Lamento pelos irmãos cristãos que se enganam por causa de uma tradição religiosa, que Jesus morre na sexta-feira santa e ressuscita no domingo. Eu lamento por isso. Jesus nunca disse que é para ser assim. Mas mesmo quando a religião engana e diz algo que não está de acordo com o que Jesus dizia,
que a gente possa ser a presença real de Jesus na vida dessas pessoas. Que a gente possa estar presente na vida das pessoas. E eu quero dizer para vocês que nós, Igreja Manancial, Pastor Danielson, Pastor Aqueiro, mas cada um de nós, não só nós, cada um de nós aqui, que tu possa saber, nós queremos ser presença de Jesus na tua vida. E a única coisa que a gente espera é que vocês também possam ser presenças de Jesus na nossa vida. Porque vocês são importantes. Amém? Cristo vive e reina para sempre. Hoje é dia de comemoração. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de celebrar. Que não foi uma coisa que aconteceu. É uma coisa que continua acontecendo. Jesus é um só. Ele permanece vivo. Ele está ouvindo essa pregação. Ele está acompanhando os teus pensamentos. E um dia ele vai voltar. E nesse dia, os nossos olhos vão abrir. E nós vamos perceber que Ele sempre esteve caminhando conosco. E nós fomos o que Ele... Deixa eu pegar o carro do... David. Do teclado ou do... Nesse dia, os nossos olhos serão abertos. Acho que o microfone se quer. É que nós somos chamados para ser Jesus caminhando, mesmo sem ser reconhecido. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu andar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, que seja a tua voz, que sejam os teus olhos e que sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que por mim mesmo eu doar a outra face, que seja as tuas mãos, que seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua verdade, refletir tua vontade, juntar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que por mim mesmo eu doar a outra face, que seja as mãos, que seja a graça
graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua verdade, refletir tua vontade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua verdade, refletir tua vontade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer, que a gente possa ser sim a presença de Jesus, que o nosso olhar possa ser o olhar de Jesus para aquele que não se sente reconhecido, que os nossos pés sejam os pés de Jesus indo em direção a alguém que precisa, que as nossas mãos sejam as mãos de Jesus trazendo cura, trazendo ajuda, que a nossa voz seja a voz de Jesus trazendo elevação. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina, e nós somos o seu corpo, até que Ele volte, nós somos a sua presença. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver a verdade, não apenas conhecer, refletir a vontade de Deus, não apenas conhecer, honrar a Deus não só com cânticos, mas com a nossa vida, e em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querido. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Cordeiro que venceu. A paz seja com todos através de nós. Amém? Amém. As crianças vão cantar mais uma coisa. Eu acho que eu vou convidar o irmão Jaime para cantar um cântico. E depois... Oi? Ah, sim, pois é. Vamos fazer as ofertas. Mas... depois eu queria convidar todo mundo para cantar junto. Deus enviou. Porque Ele vive. Pode cortar o teclado. Vocês devem número 93.
sua cruz, a qual fica Jesus, e o seu precioso sangue. Veja minha salvação, só no seu precioso sangue. Deus consegue me perdão, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual fica Jesus, pelo seu precioso sangue. Ele vem perfeita paz, pelo seu precioso sangue. Infalível e eficaz, esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual fica Jesus, pelo seu precioso sangue. Minha justificação tem no precioso sangue, pouso traz ao coração esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual fica Jesus, pelo seu precioso sangue. Entrarei no céu, enfim, pelo seu precioso sangue. Louvarei então sem fim, Cristo que verteu seu sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual fica Jesus, pelo seu precioso sangue. Glória a Deus. Irmão David. Essa canção aumenta o volume do primeiro. Aumenta o volume do primeiro. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Agora baixar um pouquinho. Essa canção nós vamos cantar em pé, com alegria. Podemos fazer uma versão um pouco mais animada. Cantamos solene para a gente poder nos alegrar. E nesse momento também quem quiser fazer sua oferta, mas ao fazer sua oferta já volta já cumprimentando o espaço. Tem botão?
Deus tem seu filho amado. Um ato antes do encerramento, antes da bênção final. Os presentes, Cristo já ressuscitou. Aleluia.
uma continuação dessa letra que é muito importante que a gente aprendeu, né? Que às vezes as pessoas dizem da Sexta-feira Santa como se Jesus tivesse morrido de novo. Ela diz que uma vez Jesus sofreu, uma vez Jesus morreu, mas agora... Uma vez Jesus sofreu, nós hoje estávamos estudando sobre a primeira Páscoa, porque eu perguntei para eles, né, que Jesus convidou os amigos dele para um jantar, que ele queria comemorar a Páscoa com os amigos dele. E eu perguntei, mas como? Se a Páscoa é a ressurreição de Jesus, como Jesus foi comemorar a Páscoa com os amigos dele se ele ainda não tinha morrido e ressuscitado? Será que existia outra Páscoa? Sim. Existia, né? Que Páscoa que era essa? Vocês podem imaginar? Páscoa A Páscoa judaica, né? E o que aconteceu nessa Páscoa judaica? O que aconteceu com Moisés? O que aconteceu? Ele acabou sendo um egípcio, mas ele descobriu que os egípcios tratavam os outros mal, os escravos. E daí, o que aconteceu? O que Deus fez através da vida de Moisés? Ele tentou ajudar Moisés para... Ele libertou o povo, né? Como é que foi a Páscoa? Essa primeira Páscoa, o que era para fazer? Que Deus mandou que essa noite será a Páscoa do Senhor. Como que ia ser? Para botar sangue de cordeiro na porta, para que o anjo da morte, quando tivesse esse sangue de cordeiro na porta, ele não mataria. Como os faraó não sabiam disso, que Jesus mandou fazer isso, aí eles acabaram passando a porta. E daí o povo pôde ir embora, mas eles foram tranquilos ou o que aconteceu? Aconteceu que perseguiram. Só que daí Jesus precisava virar uma parede. Separadas. E depois o povo que estava na frente foi atravessando o rio. Quando chegaram lá, os outros estavam na frente. Eles estavam dentro do rio. E daí Jesus fez a água abaixar de novo. Eles morreram afogados. Os soldados do Só sobrou o faraó. faraó. Isso mesmo. Essa então foi a primeira Páscoa. E o que Deus mandou fazer todos os anos? Todos os anos? É. Comemorar a Páscoa e contar para os filhos. Muito bem, daí foi essa janta. O faraó não gostou porque Moisés Perdeu os escravos, né? Então Deus mandou que todos os anos se celebrasse essa Páscoa. E Jesus estava celebrando a Páscoa com os amigos dele na quinta-feira, né? Que ele chamou os amigos dele para esse jantar. E foi nesse momento, depois disso, que ele foi preso, né? Então Jesus morreu na comemoração da Páscoa judaica. Mas ele criou uma nova Páscoa. Que Páscoa era essa? Que Jesus criou? Páscoa judaica. A Páscoa cristã. Como que foi a Páscoa cristã? Jesus morreu na cruz. E salvou. ele ficou morto? Não, ele ressuscitou. Ele tirou todos os pecados das pessoas. Isso mesmo. Amém, né? Então Jesus morreu na cruz. E morreu agora vai para o céu. Crendo em Cristo, vai para o céu também, né? Então nós tivemos, Jesus morreu na Páscoa judaica, mas ele ressuscitou no domingo, no terceiro dia, iniciando uma nova Páscoa. E essa Páscoa é mais excelente que aquela primeira Páscoa que eles estavam comemorando.
porque essa Páscoa é eterna para sempre, né? Para toda a eternidade, porque quando a gente crê em Cristo e ora para Cristo e pede perdão em nome de Jesus, a gente tem a eternidade. Então vai ter milhões de anos, nós vamos estar lá no céu vivendo esse presente de Páscoa que nós ganhamos do cordeirinho da Páscoa, não do coelhinho, né? Nós ganhamos. O cordeirinho da Páscoa é Jesus, né? Ele nos deu um presente que é para sempre. O chocolate a gente come 2 minutos e terminou. E Jesus deu um presente que é eterno, que nós vamos estar milhões lá no céu de anos e vamos continuar vivendo Na felizes. verdade, é milhões, vai passar infinitos milhões de anos. Isso mesmo. Então, para comemorar essa doçura toda que é eterna, vocês vão ganhar uma doçura que é passageira. Mas a eterna está no coração de vocês, né? O que foi? Essa mesma doçura passageira que vocês vão ganhar, mas representa a doçura eterna que Jesus nos deu. Então, as crianças, então, você presenteada com uma lembrancinha, tem uma mensagem aqui, ó. Aqui do ladinho, aqui que está escrito, ó, uma cruz, ó. Uma cruz vazia, né, como essa aqui, tá? Que Jesus ressuscitou, venceu a morte. E aqui tem uma mensagenzinha que está escrito aqui. Foi por você. Foi por você que Jesus fez tudo isso, né? Essa doçura eterna. Feliz Páscoa. É um ovo gigante. É uma doçura passageira, mas não tão passageira assim, porque vai ser bem grandona, demora um pouco para terminar, né? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Isso aqui não é um gigante só na Mas Jesus. Feliz Páscoa. Eu vou falar pro. Acho que eu já. Primeiro, temos os nossos. Larissa. As duas Larissa. Eu vou mandar para o irmão Fábio. Feliz Páscoa, Larissa. Que essa doçura seja eterna no teu coração também. A gente agradecer mais uma vez aos irmãos que colaboraram, né? Graças a Deus. E para os adultos também tem uma lembrancinha também. A Sônia fez uma obra de arte ali.
o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo que nos faz corpo de Cristo permaneça e seja sobre nós, em nome de Jesus. Feliz Páscoa sempre. Amém?